Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo aqui à nossa edição do dia 24 de março. Reta final, hein, pessoal? Última semaninha, vai ali até o dia 31. Temos aí mais uma semaninha para março e entramos em abril. Ou seja, aquela situação de janela, né, de entre safra cada vez mais interessante, e a gente precisa entender como fica o clima para os próximos dias. A gente sabe, né? Mudamos de estação, estamos no outono, e o outono, pelo menos aqui em Campinas, né, região de Campinas, ontem começou assim com bastante chuva, viu? Ontem o clima fechou ali no finalzinho da tarde, caiu um pé d'água. E aí fica aquele clima mais ameno, né? Até um friozinho, para quem sente um pouco mais de frio. Mas enfim, as temperaturas mais tranquilas, não tem mais aquele calorão. Hoje está mais quente, mas mesmo assim já não está mais aquela situação que a gente via ali de coisa de 15 dias atrás. Vamos ver como que ficaram para as outras regiões produtoras, né? Como que ficam as chuvas. A gente tem um corredor de chuva aí para algumas regiões, mas eu estou aqui com o Lanzwerks Júnior que vai trazer essas informações para a gente. Lanzwerks, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Erickson. Bom dia, pessoal. Semana agitada, com muita movimentação em relação a áreas para ocorrência de chuva. É uma semana boa, eu diria. Semana boa, então vamos trazer essas boas notícias aí. Para onde que a gente deve ter chuvas para os próximos dias? Acaba que, por vezes, as chuvas se concentram em alguma área ou em outra. Nessa semana, claro, vai haver uma concentração quando a gente compara com outras áreas, mas há uma melhor distribuição, ou se a gente puder chamar de uma expansão para as áreas que vão passar a chover mais. A principal região que vai ter ali, né, um favorecimento, você já mencionou muito bem, é como se fosse um corredor, né, uma área que se estende pelo Brasil Central até na costa do Sudeste, levando precipitações. E para mim o principal destaque é a frequência, porque tem chuva, condição para chuva hoje, amanhã, depois. Só depois, quando a gente for olhar no acumulado da chuva dos próximos 10 dias, algumas áreas ali entre São Paulo e Paraná é que está mais difícil de ter essa frequência. Mas aí mais na frente a gente menciona sobre esse cenário. Olhando aqui agora já no mapa, a partir de hoje, o acumulado, o que que é esperado? Essa região que você mencionou, é mais ou menos fazendo um desenho aqui, essa porção aqui do Brasil que tem uma condição mais de instabilidade de se formar hoje e ao longo da semana. De modo contrário, um pouco mais difícil, mas já melhorando, essa região aqui e aqui em São Paulo. Nos demais mapas, o pessoal que já vai acompanhando a gente, sempre olhar nesses três lugares. E aí eu vou dar um zoom para contribuir com o pessoal que já está começando a ver, a marcação ali sai, mas eu passo o mouse aqui de novo. Então, essa região aqui mais entre São Paulo, um pouco norte do Paraná, é um pouco mais difícil nos próximos dias, a gente vai ver. A região mais chuvosa que eu demarquei, que é o corredor de umidade que o Erickson mencionou. E aqui na divisa entre Minas e Bahia, que está um pouco mais difícil, mas bem melhor do que a gente já vem acompanhando aí há um mês e meio, mais ou menos. Os colegas produtores sempre acompanham a gente aqui lá da região, já tem notícia melhor para eles, tanto desde aqui de Governador Valadares até aquela lá no sertão de Pernambuco. Os colegas que nos acompanham têm notícias melhorando para eles. Vou voltar agora para a gente passar para terça-feira. A gente ainda continua vendo essa área alongada desde lá da costa do Sudeste, passando pelo Brasil Central. Estão levando as áreas com maior concentração de chuva, maior formação de instabilidades, nebulosidade, também acaba promovendo temperatura mais amena. Da mesma forma, vemos lá no estado de São Paulo de novo, um tempo um pouco mais aberto e justamente aquela divisão que está tendo ali nas instabilidades, ficando mais ou menos aqui nessa porção mais oeste da Bahia. O oeste da Bahia em si ele também vai estar bom de chuva essa semana, que também vem tendo um pouco de dificuldade ali naquela região, mas lá não é a condição para esses próximos 10 dias, só aquela marcaçãozinha que eu fiz ali no dia 25, mapa da direita, terça-feira, é que está um pouco mais difícil. Avançando ao longo da semana, quarta-feira,
vemos o cenário se repetir pela faixa do Brasil Central, e aqui eu já menciono que no norte de Minas, que também esteve muito difícil ali, entre o norte de Minas, se a gente pegar mais ou menos do Vale do Jequitinhonha até lá no noroeste de Minas, teve bem difícil. Então, toda essa metade norte de Minas, bastante difícil de chuva. Mas a gente já vê aqui o terceiro dia seguido da chuva chegando ali bem já próximo de Pirapora, Montes Claros, invade região ali do Triângulo Mineiro com noroeste de Minas até o Unaí. Então tem chuva chegando bem por ali, mas nas áreas também de Goiás, Mato Grosso, que tiveram suas dificuldades ali, principalmente o Goiás, frequência boa de chuva para essa semana também. Isso vai englobar parte do Tocantins, oeste da Bahia. E reforçando, Erickson, é bem aqui, ó, tá vendo? Mais uma vez, essa areazinha que tá mais danada essa semana. Mas ainda assim, não é que não tem chuva, é que ela está um pouco mais mal distribuída, ela está mais pontual, mais na forma de pancada, mas ainda assim vai ter chuvas chegando por lá. Não é tudo, nos próximos 10 dias não é que não vai ter nenhuma chuva, é que comparada a essa área que está melhor de chuva, essa faixa central, ali está bem mais abaixo, mas também tem pancadas esperadas para essa área ali, né? Entre Ourinhos, Londrina, mais ou menos. E claro, aquela área que eu mencionei entre a Bahia e Minas Gerais. No mapa da direita, quinta-feira, mais uma vez, Minas Gerais que teve tanta dificuldade de chuva aí, né? Entre Minas e Goiás, esteve bastante difícil nessa porção mais norte desses dois estados. A gente vê ali pelos tons em azul a indicação de continuidade de chuvas por lá. E aí, claro, eu não cheguei a mencionar de outras áreas, então agora eu vou aproveitar esse mapa para falar de outras regiões. Que na região sul, que também vinha ali, né, com alguma coisinha mais isolada, na quinta-feira já se desenha a formação de instabilidades avançando pelo estado, então cenário bom para lá. Pega também Santa Catarina, mas aqui há o reforço justamente para o que eu mencionei no primeiro mapa, no primeiro slide da porção mais difícil das instabilidades ocorrerem. Restante do Brasil também acaba tendo alguma instabilidade. Ainda, desde que eu comecei a mencionar, está um pouco mais difícil de chuva nessa região. Só que a gente vê aqui na porção mais ali entre Piauí e Pernambuco, até vai se desenvolver algumas instabilidades. A parte entre Minas e Bahia que continua mais difícil mesmo. Chegando agora no período aí para iniciar o final de semana, a gente vê aqui na região sul, pelo mapa da esquerda, sexta-feira tá o avanço das instabilidades, então lá está até tendo a frequência, a recorrência de chuvas, só que mesmo assim, né? Bom, a gente vê a parte mais difícilzinha ali que tá por São Paulo, o Paraná dessa vez pegou um pouco mais de instabilidade, continua as áreas mais aí de corredor no Brasil Central, então mais formação de nebulosidade, mantém níveis de umidade no solo mais elevado, maior ocorrência de nebulosidade, temperatura fica mais amena. Para quem entrou com o plantio da segunda safra até mais ou menos quinta, sexta-feira da semana passada, ou até ali terça, quarta, foi plantando até sábado, vai pegar um time muito interessante para essas áreas do Brasil Central, porque tem bastante frequência de chuva. É claro, então a manutenção dessa qualidade. A gente chama ainda da plantabilidade desse arranque inicial para a segunda safra, porque tem temperaturas mais controladas, próximo ali então, né, do ótimo de produção, obviamente dependendo da cultura que a gente está falando e da região do Brasil, cultivar, isso é uma outra questão para se aprofundar, mas aqui não há a ocorrência de um extremo em relação à temperatura e umidade que justifique um arranque inicial, um desenvolvimento mais fraco em percentual aí mais elevado em germinação de sementes. Então tem uma condição muito boa para o início dessa segunda safra. Obviamente, com algumas exceções dessas áreas que eu estou pontuando que está um pouco mais difícil, que ainda segue também nessa porçãozinha aqui. Mas mais uma vez, né? Lembra como que agora que já está chegando um pouquinho mais no Piauí e quase ali próximo de Pernambuco. Olhando no mapa da direita, e aí mais uma vez, né? Já está se dividindo um pouco aqui as chuvas chegando na forma mais de pancada. Vou dar um zoom para contribuir com o pessoal que está na região. Então tem algumas pancadinhas chegando, ela não está firmando tão consistente, tendo a mesma frequência que está tendo na porção central do Brasil por conta dessas áreas que a gente fala desse corredor. E aqui, talvez, né, no final de semana, é onde as áreas próximas de São Paulo, que vai estar mais difícil, tem a condição de receber algumas pancadas, enquanto na porção aqui, né, toda a região sul, Uruguai, Argentina, é que vai ficar mais difícil, bastante limitado às pancadas isoladas.
Fechando a semana e iniciando a próxima, o cenário se repete na região sul, devido a essa dificuldade da formação de baixas pressões, os sistemas frontais se formando bem mais ao sul ou mais oceânicos, então acaba não invadindo essa formação de nebulosidade na região sul. O Brasil Central continua bem nesses dias com bastante formação de nebulosidade, distribuindo, então aqui é bastante difícil ter 2, 3, 4 dias consecutivos e nenhuma pancada de chuva chegar na propriedade. É bastante difícil mesmo. É porque um dia pode estar mais isolado aqui, eu tô ali, aí um dia pegando a propriedade. Então é bem difícil de não ter a chuva. E aí continua então aquele cenário que eu mencionei das três áreas, as duas que estão menos chuvosas e as áreas que estão mais chuvosas, que é o Brasil Central. Iniciando a semana, até que tem uma mudança de chave. Até quando eu mencionei na semana passada que principalmente na região aqui entre Governador Valadares, Espírito Santo, Rio de Janeiro, então pegando bem a região, por exemplo, aqui da área do café, haveria uma mudança, porque essas chuvas de fato passariam a chegar e provocariam acumulados mais significativos para a semana que vem, para o início da próxima semana. A região aqui, porção mais central da Bahia, norte de Minas, vai ter esse retorno, essa frequência de chuvas começando a acontecer lá nessas áreas. Da mesma forma que chega aqui nos colegas que estão há muito tempo sem chuva, região difícil que está por aqui, né? Eu imagino o produtor com vai, que quase 2 meses sem chuva, a ser sem chuva, chuva mesmo, né? Algumas áreas com alguns pingos, chuvas isoladas, mas nada significativo. Então, começa a ter mais ocorrência, o retorno de instabilidades para essa região também, e, claro, continua a condição mais aqui chuvosa, principalmente no Espírito Santo, divisa ali com Minas Gerais. Para finalizar os 10 dias que eu sempre trago aqui para vocês, volta a ter agora uma instabilidade ocorrendo lá na região sul, começando ali pela região sul na terça-feira. Então, mais uma ocorrência, um sistema frontal ficando bem ali atuando pelo Uruguai. Continua mais uma vez, é a região mais difícil de chuva nos próximos dias, mas aquela faixa que acaba separando, inclusive, essas duas áreas que está mais seca, uma porção central, mais uma nebulosidade acontecendo ali do sudeste, emendando com o Brasil Central. Mas olha só que interessante aqui, Erickson, os nossos colegas que acompanham no sertão de Pernambuco, Ceará, norte da Bahia, no segundo dia seguido com condições de chuva chegando por lá. Claro, além daquela região ali do nosso colega que também sempre nos acompanha ali em Governador Valadares. Finalizando aqui na quarta-feira, também algumas pancadinhas podem acontecer aqui nessa região. Aqui já começa a ficar mais fraco, é verdade, e começa até também. Vou marcar aqui as duas áreas mais difíceis. Até o corredor, que estava ali se configurando, mas também, né, 9 dias já, no 10º ele começa a se desconfigurar um pouco, enquanto a gente vê lá na região sul uma condição que deve avançar ali uma frente, promover bastante estabilidade. Esse tipo de situação acaba promovendo ali situações com um raio, granizo, chuva forte, pelo menos se desenhando de momento. É claro que na semana que vem a gente traz como que esse cenário vai evoluir até lá. Para fazer aquela parte dos acumulados dos primeiros 5 dias, primeiros e últimos 5 dias da previsão, aqui reforça bem o que o Erickson mencionou no comecinho da apresentação. O corredor, né, a área que forma mais instabilidades, acumulados significativos que pega pelo Brasil Central. E aqui eu fiz um desenho só para, de fato, mostrar a área que eu estou me referindo. E também vou colocar aqui, justamente para mostrar os acumulados mais difíceis nessas regiões. Tá aqui também. E vou dar um zoom para contribuir com o pessoal, porque essa porção aqui de São Paulo é que está bem difícil, né? Mesmo nesses 5 dias. Tem a área mais chuvosa e também tem as duas áreas que estão um pouco mais difíceis de chuva aqui entre Minas Gerais e Bahia e na parte do sertão. Para nos dias subsequentes, né, do próximo sábado até a quarta-feira, até que muda um pouquinho o cenário. Esse aqui tem a manutenção ainda do corredor, ou essa área, essa zona, toda essa porção que corta o Brasil Central, promovendo mais instabilidades, mas há um pouco mais de favorecimento de instabilidades para as áreas que estão mais, vão ficar um pouco menos chuvosas entre São Paulo e Paraná, e na parte ali do norte de Minas Gerais e no Nordeste. Para finalizar, colocando os 10 dias, e aí fica bem mais desenhado essa porção que o Erickson mencionou, que é essa formação de estabilidade no Brasil Central. Então, tem acumulados significativos ocorrendo entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, passa por Minas Gerais,
Muito interessante o cenário entre Goiás e Tocantins, obviamente, que emenda aqui com Mato Grosso, Rondônia, toda a porção mais domínio amazônico. Se a gente for considerar em volumes de fato, mesmo o Amapá tem uma condição muito chuvosa para pegar aqui toda essa porção mais litorânea do estado, toda a porção mais de costa, muita chuva para acontecer por ali também. Interessante os volumes também acontecendo por Maranhão, Piauí, Ceará, até a porção aqui da costa do Nordeste. O que é mais difícil, reforçando com os colegas, os amigos produtores que estão acompanhando a gente, inclusive você que está aí acompanhando, mande de onde está a sua região, de onde você nos acompanha, o pessoal poder, de fato, ir vendo onde estão as pessoas que nos acompanham aqui no Brasil. Depois também fica à vontade para compartilhar com o pessoal a programação. E reforçando então só as áreas que estão mais difíceis de chuva aqui na Bahia, entre Minas Gerais. Volumes menos significativos, mas vejam, tem a condição de chuva acontecer. E nessa porção aqui entre São Paulo e Paraná. Então, esses aqui são os principais destaques. De modo geral, que bom que tem chuva acontecendo de forma mais distribuída no Brasil. De modo geral, sempre tem uma área ou outra que acaba sofrendo um pouco mais com a quantidade, seja para excesso ou para pouca chuva, mas no frigir dos ovos, no resumo da obra, é uma semana interessante para a distribuição de chuva, especialmente para essa faixa mais central do Brasil. Muito que bem. Bom, a gente vai começar com a participação de quem está com a gente no chat. Já tem muita gente comentando aqui. Já fica o convite, pessoal. Você que está nos assistindo, seja pelo YouTube, seja pela home do site noticiasagricolas.com.br, vai deixando sua mensagem que agora a gente vai começar a responder. Passa a vinheta. Bom, vamos começar com o seu José Pereira, lá de Pernambuco, Oricuri. Ele foi um que está feliz. Ele é um que está feliz, né? Comentou ali que não chovia 78 dias e ontem, né, domingo, choveu 50 milímetros lá na chuva dele. Olha, bela chuva, hein? Os açudes da fazenda deu para criar bastante água para o gado. O capim hoje já começa a melhorar. Aí ele pergunta, né, mais para frente, como é que ficou as chuvas ali entre março e abril. E se eu não me engano, Erickson, acho que foi o José Pereira mesmo que comentou que na previsão da segunda-feira passada eu falei que a partir de domingo passaria a ter um cenário mais favorável para lá. Eu falei aqui agora há pouco também. E se eu não me engano, ele falou: ó, se vier alguma coisa, eu volto aqui para falar com vocês, né? Ele voltou mesmo para falar aí dos volumes. Que bom que a chuva chegou por lá. Nesses próximos dias, como ele vai ter acompanhado, tem o retorno para lá. É uma frequência mais baixa de chuva, não vai ser igual esse corredor que a gente está vendo no Brasil Central, mas as instabilidades vão chegar por lá. Só para jogar um número, ter uma noção, assim, para não deixar o José Pereira assim no ar, nesses próximos 10 dias é bastante provável que tenha pelo menos uma, duas, três chuvas aí na região. Claro, eu estou falando de forma superficial, generalizada. Mas aí na região ela vai ter condição para chuva, principalmente como você, né, no finalzinho da semana que vem, início da próxima semana. Então, as chuvas retornando devagarzinho para a região. E aí, quando eu mostrei também nos mapas, inclusive eu tenho aqui na apresentação, quando a gente olha para abril e maio, que coloca ali, né? Aí é um pouco mais difícil, claro, a climatologia da região já não coloca acumulados significativos. Quando a gente vê aqui no mapa da esquerda, que os volumes ficam ali entre seus 50, 70, mais ou menos na média, e os conjuntos de modelo, tanto americano quanto europeu, colocam em volumes que podem ficar levemente abaixo da média. Então, é bom que chova agora, porque depois vem esse período mais seco. Quanto tiver de chuva agora, vai contribuir para ter um pouco mais de manutenção na água no solo, as plantas conseguirem ir um pouco mais longe, digamos assim, com o seu vigor, porque depois, quando vem o período seco, o pessoal sabe que aí morre, tem que esperar o retorno de período chuvoso. Bom, que bom que chegou 50 milímetros aí ontem, viu, Zé Pereira? Já o Juliarte, o nosso amigo lá de Governador Valadares, não viu Uhum. a chuva chegar lá ainda não, hein? Ixi. Ele Esse comenta ainda não aqui, chegou, não? ele comenta aqui, ó. Atualmente as previsões de chuva, alertas do IMET, teve um alerta semana passada, né, para a região dele. Falharam na propriedade, choveu de forma muito irregular ali na região. Infelizmente as chuvas são muito pontuais e com baixos volumes.
Minha propriedade está na poeira e o gado já não tem pastagem. Ele teme que não terá água para o gado ali para junho, julho, agosto. Enfim. Entendi. A partir de hoje é que eu vejo que a condição está melhor para ele. De fato, o Giliard também entrava nessa situação igual do José Pereira, né? Que começaria a ter mais instabilidades, mas lá começava um pouquinho antes. Eu até vi que no acumulado das últimas 72 horas teve muita chuva aqui nessa região. E justamente chegando ali mais ou menos em Governador Valadares para norte, já choveu um pouco menos. Então o que o Giliard está falando de fato tem fundamento. E as chuvas têm ali esse comportamento de serem mais pontuais, isso acaba que é algo natural, né? Tem essa condição, mas aqui passando por Giliard, que de fato a partir de hoje que as instabilidades vão chegar um pouco por lá. Eu diria que talvez até aqui, ó, Giliard, na quarta e na quinta, sexta. É, é, eu vejo bastante condição de chuva chegando aí de hoje até o domingo, tá bastante favorável de chuva aí para sua região mesmo, bastante favorável. Se até, assim, daria para dizer, daquela forma como eu mencionei para José Pereira, que é factível ou esperançoso contar com chuvas aí, né? Três, quatro chuvas, mais ou menos, pelo menos, né? Entre hoje até o próximo domingo. E é difícil não ter aí seus pelo menos 20, 30 milímetros jogando muito baixo, mas numa média mais plausível na casa dos seus 50, mas eu não descartaria também que pudesse passar dos seus 75. Eu espero muito que chegue aí com volumes mais significativos na próxima segunda-feira, você relatando aqui pra gente. Bom, vamos para o próximo aqui. Deixa eu ver que eu só me perdi rapidinho. Jackson Teixeira, ele é lá de Guanambi, Bahia. Ele comenta que lá na região também, né, assim como o colega lá de cima, o José Pereira, Zé Pereira. ele comenta que a região ali dele indo para 70 dias sem chuva, pastagem secando. E aí ele pergunta para os próximos dias lá em Guanambi, Bahia. É a região ali mais, acho que mais norte de que ele está, né, em Guanabi, porque eu acredito que seja, né, de repente o Jackson pode contribuir com a gente aí para nos posicionar, mas a porção central que vai mais ou menos aqui, né? O Vale do São Francisco passando aqui, então toda essa porção mais da Chapada Diamantina, indo até ali próximo de Pernambuco, é a que está mais difícil. Quanto mais a oeste ele estivesse, né, seria melhor para ele. Mas como eu acredito que Guanabi está mais ou menos, a não ser que eu esteja confundindo a cidade, né, Guanabi esteja mais ou menos aqui assim, a frequência dele estaria mais parecido com a do José Pereira, que é, de fato, um volume um pouco menos significativo. Essa chuva acontecendo num vizinho, num talhão próximo, não se distribuindo bem. Essa porção ali, de fato, está um pouco mais difícil. Agora, imagina, se ele já está relatando todo esse período sem chuva e a gente indo agora para meses que vão ficando ali, né, um pouco menos chuvosos, a climatologia acaba até contribuindo com chuvas que ocorrem mais no litoral, mas ali, de modo geral, os volumes tendem a ser mais comedidos nesses próximos dias. Muito que bem. Vamos lá, Marcelo Bezerra, né? Bom dia. Alguns modelos já indicam geada para maio na região cafeeira do sul de Minas Gerais. Já é momento para se preocupar com essa situação? Marcelo, né? Isso. É. Marcelo, eu olhando os modelos de a gente chama subsazonal, né? Olhando as próximas semanas, eu ainda não vi essa condição mais fria, mas eu vi um cenário que na próxima segunda-feira eu vou detalhar mais sobre ele, que é uma frente fria mais intensa, só que ela está se limitando a ocorrer ali até mais o Paraná. Mais ou menos ali no dia 3, dia 4, algumas áreas entre Paraná, sul do Paraná e o norte gaúcho chegaram a marcar ali seus 10, 9 graus. Obviamente, não é algo significativo em termos de pensar em geada, mas só para porque você mencionou, né? Como você está no sul de Minas, que normalmente já é uma região mais fria, tem por vezes, né, geadas fortíssimas por lá. Tem esse cenário começando.
Para maio, lá assim, eu ainda não vi nada, mas só para mencionar, tem uma primeira já ocorrendo, vai ficar mais confinada a sul. Então, assim, pode ser um presságio? Pode ser que seja uma frente fria mais intensa que vai chegando. Eu, quando morei em Pelotas, Rio Grande do Sul, passei um bastante frio lá, porque tinha muita frequência, muitos dias seguidos de frio por lá. Então, isso já no final de abril era forte. Como a gente está vendo uma acontecendo já no começo de abril, sim, vale a pena ficar de olho, mas por enquanto eu não vi nenhum modelo apontando esse cenário, tá? Vamos para uma região nova aqui, hein? Valmir Martins perguntando para Santa Rita, no Paraguai. Abraços aí para o povo do Paraguai. Eu sei que tem muita gente lá do Paraguai que assiste a gente aqui no Notícias Agrícolas, na nossa previsão do tempo, viu, Lanzwerks? É que eles Que são bacana. tímidos, eles não comentam muito, mas estão sempre aqui. Pois ele veio numa semana interessante, então, viu, Erickson Valmir? Seja bastante bem-vindo, esteja sempre com a gente aqui, compartilhe aí com o pessoal do Paraguai a nossa programação. Bom, o Paraguai é um dos lugares que, como se fosse até o corredor de chuva que a gente está mostrando ali no Brasil Central, só que ali ele está mais junto com essa parte norte da Argentina, com uma frequência muito boa de chuva também. Vou fazer questão de mostrar dia a dia para ele aqui, ser bastante bem-vindo aqui com a gente. Obviamente, eu não sei exatamente a região que você está no Paraguai. Te peço desculpa por essa condição, mas depois aqui da programação eu vou procurar onde você está. Mas tanto para hoje, e a gente vê aqui, né, uma distribuição interessante, principalmente se você estiver um pouco mais a norte aqui do Paraguai, com volumes mais elevados. No dia de amanhã, olha que distribuição mais interessante de chuva aí para o país, de modo geral. Então, um outro cenário interessante. Só que quando a gente for passando os próximos dias, a gente vê ali, né? Mas olha, terceiro dia aqui na quarta-feira, no mapa da direita, um quarto dia também levando chuvas para a região. Olha só, sexta. No sábado, e somente no sábado que passou a ficar um pouco mais seco, mas ainda assim no norte do país ficou interessante. No domingo é fato. Aí, assim, é um dia de roupa secar. Mas já na segunda-feira volta a ter mais instabilidade de novo, terça e quarta. Então eu diria que a sua situação aí, ou a probabilidade, a condição da chuva chegar aí para você é bastante alta, inclusive para poder, dependendo onde você está, promover acumulados mais significativos, mas a chance de você ver instabilidades, chuvas ocorrendo praticamente todo dia, menos dois ou três dias ali, né, é bastante boa. Então é um cenário favorável, e interessante aí para vocês. Ele só comentou aqui depois que ele fica lá perto de Foz do Iguaçu. É uma região Ah, mas que tem muito brasileiro produzindo nessa região do Paraguai. É muito brasileiro então eu mesmo, vou viu? vou colocar aqui o mapa dos 10 dias, então, já como ele falou que ele está próximo aqui de Foz. Então, olha só, aqui tem das áreas que está ali, né, volumes mais, eu vou falar de próximos da média, mas nada impede também de instabilidades, como aqui tem volumes mais significativos na porção mais sul e na divisa com Mato Grosso do Sul, acabar ocorrendo por aqui assim, né? É difícil você não pegar umas, assim, pode acontecer, mas é bastante difícil de não pegar umas 4, 5 chuvas aí nesses próximos 10 dias. Está dentro das áreas que vai estar mais favorável de chuva aí até a próxima quarta-feira, somando esses 10 dias de chuva. Vamos pegar uma região ali mais ou menos perto, que é do Mauro Mercúrio. Ele pede previsão para Caloré, no Paraná. Caloré no Paraná. É, na porção do Paraná, e eu vou usar aqui então esse mapa dos 10 dias, vou aproximar para contribuir com ele. Então, tem essa região que está mais favorecida. Eu acredito que o Caloré então esteja um pouco por aqui. Qualquer coisa ele coloca lá no chat para orientar melhor a gente aqui, para a gente contribuir com ele lá. Se ele estiver nessa região aqui na divisa com São Paulo, aí é um pouco mais difícil da frequência de instabilidade e a chance de ter acumulados mais significativos vai ser menor. Mas tirando essa região aqui, então divisa com Mato Grosso do Sul, Paraguai, Argentina e sul do estado, a condição já é melhor. Então ali já tem um pouco mais de frequência de instabilidades acontecendo, com volumes que vão, aqui sim pode variar bastante, dos seus 10, 15, como numa situação muito difícil, ele deu um azar, pegou só nos vizinhos, como também podendo pegar seus 60, 70, então a variabilidade vai ser grande. Só que lá
tem uma tendência de ter um pouco mais de tempo aberto, como a gente viu na sequência aqui dos dias. Então, essa região tem um pouco mais de tempo aberto, então, 2 dias de tempo aberto, pode vir uma chuva, tá? Diferente desse cenário mais do Brasil Central, que é nublado, 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 nublado. Então, essa é uma característica que vai ocorrer lá para a região dele. Eu tô vendo no mapa aqui, é bem perto de Londrina, Maringá, é essa região ali. Ah, então um pouquinho mais norte, né? Então talvez ali fique um pouco mais difícil, a chuva fica um pouco mais falhada para você. Eu espero sim a ocorrência de chuvas aí para a região, mas talvez ela tenha essa característica um pouco mais falhada, ela não firma tanto quanto nessas outras regiões que eu mencionei. Muito que bem, vamos continuar aqui. É, próxima participação que nós temos, vamos lá para o Ricardo Bofo Mandotti. Ele é lá do sul do Mato Grosso do Sul. Chuvas muito irregulares, como devem ser os próximos dias. Ele é de Amambaí, Mato Grosso do Sul. E a gente já aproveita também o Ricardo M, que é lá de Poxorel, aí é Mato Grosso, né? Previsão de chuvas, como que ficou lá para a região. Ou seja, um amigo de Mato Grosso e um de Mato Grosso do Sul. A gente consegue olhar os dois mais ou menos ao mesmo Os tempo. Ricardos, beleza? Vou aproximar aqui para contribuir com eles. Na região sul do Mato Grosso do Sul, como eu mencionei aqui no Paraná, é um cenário muito parecido. Esteve muito bom de chuva no final de semana nessa metade norte do Mato Grosso do Sul e divisa com o Mato Grosso do Sul. Então não acabou que não pegou a região que ele estava mesmo. Essa porção aqui pode ser que ela tenha essas instabilidades se ele tiver mais na divisa próxima aqui com o Paraguai, a chance de ter alguns acumulados mais elevados, formar essas nebulosidades que acabam levando chuva, ou pelo menos deixa o tempo um pouco mais ameno, é maior. Quanto mais ele estiver aqui, né, de repente ao sul do Mato Grosso do Sul, mas está mais na divisa aqui com o Paraná, aí aqui já está um pouquinho mais difícil de ter esses volumes mais elevados, mas a condição de chuva vai pegar por essa região de modo geral. A frequência, assim como eu mencionei, né, que está um pouco mais baixa, porque de repente vem um volume num dia mais significativo em um dia, mas tem 2, 3 dias ali de um tempo um pouco mais aberto. A formação daquelas pancadas isoladas sempre vai tendo, então não vai ter, né, aquela condição do tempo mais firme mesmo. Eu acredito que o Ricardo estava vendo a programação de modo geral, nós não tem a informação aí no dia a dia, mas ele não está na região mais difícil de chuva, que é nessa porção mais de São Paulo, com parte do Paraná, e na porção lá da Bahia, que é um pouco tá mais difícil. Então ali eu diria que ele está no meio termo, tá uma situação até que não é o copo meio cheio, o copo meio vazio, ele não está nem em um extremo nem no outro. O Mato Grosso, de modo geral, aí, vixe, a variabilidade é muito grande. Como ele não mencionou, né, a cidade, ele mencionou a cidade onde ele estava, Deixa eu o ver Erickson? aqui. Eu acho que ele falou Mato Grosso, não foi? Poxorel. Cochorel. Ah, vou ter que aprender o nome dessas cidades depois eu vou ver e vou aprender tudo. Mas eu vou contribuir aqui porque pelo menos ele consegue ver bem aqui no mapa e daí ele já consegue se posicionar. Porque nessa região, dá para dizer o Mato Grosso meio que de modo geral, vai ter bastante frequência. Acompanha só aqui mais ou menos no o mouse, Ricardo. Desse lugar que eu estou passando aqui agora, a mãozinha do mapa, na apresentação, ao sul dela, ou seja, mais aqui para baixo, é que a frequência está um pouquinho mais baixa. Então vai pegar mais ou menos essa região aqui que eu estou mencionando, né? Mais ou menos próximo ali de Sapezal, essa região aqui um pouco mais difícil. E a frequência está muito boa para essa porção aqui. Quanto mais ao norte, próximo de Rondônia, sul do Pará, os acumulados estão tendendo a ficar mais elevados. Mas, de modo geral, a frequência de ocorrência, né, de nebulosidade e condição de chuva está boa para o estado de modo geral. Mas nessa região que eu vou passar o mouse aqui agora, essa porção aqui tende a ficar mais fraquinho de chuva só lá para o início da semana que vem, que é quando a instabilidade começa a perder um pouco de força, que esse corredor vai começando a se desconfigurar. Mas de hoje até sábado, domingo, tá bem interessante aqui, e aí eu diria que volumes na casa dos seus 30, 40, como mínimo, é plausível de se esperar, mas na casa dos seus 50, 60, mas também não impede de alguma área pontualmente ter aí acima dos seus 70 milímetros em 5, 6 dias, que deve pegar alguma das áreas que você, alguma da área que você está aí no Mato Grosso, né? Depois eu vou procurar aqui Cochorel. Eu estou vendo aqui no mapa, fica mais ou menos perto ali de Primavera do Leste, Ah, então tá aqui assim essa mais ou regiãozinha. menos.
Não, aqui a frequência também está nas áreas boas, ele deve pegar bastante nebulosidade por lá, então, porque ele está a norte dessa região que eu mencionei, né? Então, pelo menos a nebulosidade, temperatura mais amena, manutenção assim, de umidades em níveis mais elevados, ele deve pegar uma sensaçãozinha de abafamento aí nesses próximos dias, até o final de semana, e pancada acontecendo por lá, sim. Muito que bem. Pessoal do Mato Grosso, inclusive, depois comenta aqui no chat ou no vídeo como é que vocês andaram essa colheita, como é que tá essa entre-safra para vocês. A gente sabe que choveu bastante, deu uma atrasada, a gente quer saber como é que tá a região aí de vocês. O Pô, Ricardo, né, Erickson, lá de Cochorel, depois você pega lá, o pessoal faz o recorte aqui do vídeo da previsão, vai lá, manda, ó, o pessoal fez a previsão lá, falou pra mim aqui, compartilha nos grupos dos produtores aí, da família, do pessoal, e ó, o pessoal contribui lá, fala com a gente. isso aí, isso aí. A gente tenta sempre trazer todas as participações aqui. Só uns últimos comentários aqui, né? O Marcelo Bezerra comentando que choveu 120 milímetros lá em Bom Jesus da Penha, perto de Guaxupé, né? Trazendo muita chuva ali para os cafezais. Solo Biológico comentando que assiste lá de Paranatinga, região central do Mato Grosso. A gente acabou de comentar do Mato Grosso aqui, só voltar um pouquinho o vídeo. Também, né, a Luciana lá de Querência, perguntando. Querência talvez valha a pena, né? Perto do Rio Paraná, Essa eu sei de cor. porque o Rio Paraná é muito importante até para escoar, né, Uhum. a produção. Vamos Mas comentar. querência é no Mato Grosso, ela tá É, falando, né? é. Tá. Região de querência tá dentro das áreas com boa frequência dessa chuva. E aqui vem uma coisa importante. A Luciana, que né, tá falando lá de querência, se ela, bom, é produtora, tem lá na sua propriedade, pessoal no Mato Grosso praticamente assim, né, acho que faltava 0, quase nada para finalizar a parte da colheita de soja no meados da semana passada. Então, eu acredito que ela seja uma das pessoas que terminou e se entrou na segunda safra, é das partes que está com arranque inicial, esses próximos dias, muito interessante, porque a frequência, como eu mencionei, de nebulosidade, condição de chuva que vai pegar toda essa região aqui, e claro, pega aqui a região de querência, é muito interessante. Porque o que é difícil nesse no início, né, quando o pessoal vai começa a plantar, Erickson, né? Condição de solo mais seco, o retorno de chuvas é muito fraco, temperatura elevada e tal. Se ela entrou com milho, algodão, ou foi para algum outro tipo de cultura com a demanda hídrica menor, né? Sorgo, milheto, algum mix de cobertura, pastagem, tem demanda menor, a segurança é maior ainda. Agora, quando a gente olha de hoje até o início de abril, todo santo dia com condição de chuva, instabilidade, formação de nebulosidade, temperatura amena continuando. O arranque inicial para essa região aqui, eu diria que o meio norte, de modo geral, de primavera para norte, é muito bom, que vai pegar então a região que a Luciana tá. Agora eu entendi também. A gente comentou de Querência, mas ela é de Querência do Norte. E Querência do Norte é no Ah, Paraná. Desculpa, Luciana. A gente está acostumado com a querência do Mato Grosso. tá. Então a parte do Paraná, eu até tinha mencionado um pouco esse detalhe, né? Aqui é bastante variado. Diferença lá de querência no Mato Grosso. Aqui no Paraná, de modo geral, essa região mais a oeste e sul do estado tem frequência de chuvas, formação de instabilidade, capacidade de volumes um pouco melhor. E aqui da porção central, né, mais ou menos Maringá, até Londrina, então, essa região aqui um pouco mais difícil de ter essa mesma frequência e capacidade de volume. Então, chegando aqui próximo, Luciana, para você poder observar certinho a região, saiba que né, eu já passei no dia a dia. Se você for voltar no vídeo lá depois, você vai ver que eu passo dia por dia fazendo detalhamento. Então, se você estiver aqui, é um cenário um pouco mais difícil. E se você estiver como a querência do norte, talvez eu acredite que você esteja um pouco mais a norte. A instabilidade está um pouco mais devagar aí nessa capacidade de volume, gerar instabilidade, viu? Mas tem condição de chuva para semana, sim. Muito que bem. Lanzorx, muito obrigado pelas suas informações. Semana que vem estamos de volta aqui no Notícias Agrícolas. Certinho, na próxima segunda-feira, tamo junto de novo. Até mais. Tchau, tchau. Agradecer também a participação de todo mundo aqui no chat. A gente gosta sim, o chat comentando, participando.
É muito importante nesse momento aqui da previsão do tempo ter a participação de vocês, saber onde que está chovendo, aonde que precisa chegar a chuva e a gente ter o olhar, né, o foco aqui com quem nos acompanha diariamente no Notícias Agrícolas. Lembrando, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Amanhã a gente volta com mais informações da previsão do tempo. Até lá, um abraço.